Vamos orar neste momento. Senhor Deus, na Tua presença, nós queremos agradecer este momento, nós queremos agradecer por estarmos aqui na Tua casa mais um dia para aprender da Tua palavra. Deus, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos trazer entendimento, luz acerca da Tua palavra e que o nosso coração esteja limpo, meu Pai, para ouvir e receber e compreender as Tuas palavras nessa tarde, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Nós estamos caminhando para o fim dessa lição. E eu peço que você abra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, mas nós estamos encaminhando para o fim desse curso de A Vida Submissa de Jesus ao Pai. E eu creio que vocês têm estudado a apostila em casa. Então, eu peço que vocês estejam atentos a umas reflexões que a apostila aponta com perguntas, porque é bom para nós refletirmos, amém? Hoje, nós vamos falar sobre a disciplina de servir, a disciplina do serviço, ok? E em Mateus 20, versículo 26, vai dizer assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Em outras traduções vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, ok? Gente, quando nós olhamos para o texto bíblico, há várias passagens nos evangelhos sinóticos, não só em Mateus, mas em Lucas e Marcos. Em João também tem passagens em que os discípulos, muitas vezes, eles se levantam um tipo de discussão, que era a discussão de quem seria o maior entre eles, sabendo que Jesus, ao longo de sua caminhada, você vai ver isso nos primeiros capítulos, ele escolhia os discípulos a dedos. Ele chegou em Pedro e falou: vem, me segue. Ele chegou em Mateus e disse: vem, me segue. Ele chamou André dessa forma, ele chamou Tiago dessa forma, João e alguns outros discípulos, sendo que numa oração, numa busca, ele separou para andar pessoalmente com ele 12 discípulos. E nessa comissão de 12 discípulos, vira e mexe, suscitava essa discussão entre eles. Ei, quem seria o maior entre nós? Tendo em vista que eles acreditavam que Jesus era o rei, ele era o Messias, ele era o escolhido. Eu falo isso porque Pedro falou: você é o Filho de Deus. Então, segundo as profecias, ele era aquele Messias que havia de vir. E também várias pessoas da multidão o consideravam rei. Então, nós podemos entender que os discípulos acreditavam que Jesus reinaria ali na terra. Reinaria um governo político que viesse derrubar o governo, que era o governo de Roma. Enfim. Então, eles discutiam: não, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, eu sou o maior. E então, Jesus, sabendo disso, chegou neles e falou assim: gente, no cotidiano, no mundo em que vocês vivem, na terra, vocês entendem que o conceito de ser maior é você ter autoridade sobre os outros, você mandar, você estar num status mais elevado do que o outro. Só que não vai ser assim. No meu reino não funciona desse jeito. Ele vai falar bem assim: quem quer ser o maior, que sirva os outros. Então, Jesus, nesse momento, irmão Joel, ele redefine ser grande, ele redefine a grandeza para quem é discípulo de Jesus. Ser grande não é você sentar num lugar alto e dar ordens, porque era assim que se entendia o conceito de grandeza. Tinha ali o César, que era o governo de Roma, e mandava e desmandava e fazia o que queria. E as pessoas iam ali e ficavam obedecendo ele. Jesus fala assim: não, comigo não vai ser assim, no meu reino é diferente. No meu reino, a definição de ser grande é você servir uns aos outros. E aí ele fala: eu mesmo, sendo mestre, não vim para ser servido, mas para servir. Então Jesus, ele redefine o conceito de grandeza com a seguinte proposição: ser grande não é estar elevado acima dos outros em status e nem ficar mandando e desmandando e fazendo isso. Ser grande é servir uns aos outros.
Em João, capítulo 13, você pode também deixar a sua Bíblia aberta, ainda falando desse conceito de redefinição, a Bíblia vai dizer que, no versículo 4 de João 13, que Jesus se levantou, se cingiu de uma túnica e se ajoelhou ali para lavar os pés dos discípulos. Gente, presta atenção, estou falando de redefinição do que é ser grande, na concepção da mente de Cristo. Naquele local onde eles moravam era um lugar desértico. Então eles andavam muito longe, eles andavam por aí, eles andavam de sandálias e os pés ficavam sujos. Tirar os sapatos. Esse costume, chegar em casa, os pés estavam sujos, eles lavavam os pés. Alguns senhores que tinham escravos, empregados, vinha o servo lavar os pés das pessoas. Só que imagine essa cena. Jesus falou assim, gente, prepara lá um lugar para a gente comer a Páscoa, porque os discípulos falaram assim, mestre, onde a gente vai comer a Páscoa, tal. Prepara lá um lugar que a gente vai, fala em tal casa, eles foram. Chegando lá na casa, gente, imagine os discípulos, um olhando para o outro assim. A briga deles era quem era o maior. Eles sabiam que se um deles se prontificasse para lavar o pé, ele automaticamente estava falando assim, eu sou o menor de todos. E eles queriam ser o maior. Então imagine um olhando para o outro, quem é que vai? Quem é que vai? O mestre com certeza não vai, né, gente? Pelo amor de Deus, ele é o mestre. Mas imagine vocês, tudo aquele diálogo interno, assim, no olhar. Todo mundo assim, gente, quem é que vai lavar? Não tem nenhum servo aqui. Só tá Jesus e a gente. Quem é que vai lavar? Os pés tudo sujo. Quem é que vai lavar os pés? Imagina todo mundo olhando assim. Pedro olhando assim para João. Vai tu. E aí Jesus, ele fez uma coisa inacreditável. Ele se levantou, talvez ele estava de pé ou sentado, eu não sei. Mas ele foi lá, pegou uma túnica. Todo mundo ficou. O que ele está fazendo? Eu esperava isso de qualquer um. Tinha que ser você, João. Tinha que ser você, Pedro. Tinha que ser você, André. Natanael. Mas o mestre não. O que é isso? Todo mundo ficou assim. Aí Jesus se colocou lá na bacia. Vem cá, André. Lavou os pés. Vem cá, João. E todo mundo em silêncio. Porque eles não estavam entendendo. Peraí. Ele é um mestre. Tinha que ser um de nós. Como assim? Eu imagino esse diálogo na cabeça deles. Aí chegou Pedro e existia esse diálogo sim, por causa de Pedro. Olha o que Pedro vai dizer. Vem, Pedro. Não, mestre, de modo nenhum. Jamais. Jamais o Senhor vai lavar meus pés. Porque isso aí é trabalho de escravo, Jesus. Não. Jesus, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí terminou aquela cerimônia. Jesus falou assim, vocês estão vendo o que eu acabei de fazer? Aí você olha lá no versículo 13. João 13. João 13, ele vai falar bem assim, olha. Olha o versículo 12, gente. Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis, bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus está falando assim, gente, eu sou mestre, eu não sou mestre, eu que não sou aquele que ensino coisas para você me seguir, então eu estou lavando os pés, então se você é meu discípulo, faça o que eu faço, porque eu sou mestre. Os meus ensinos, os meus discípulos têm que o quê? Seguir. Então ele falando assim, eu não perdi a minha autoridade que foi dada por Deus de mestre. É porque a minha grandeza é diferente da grandeza do mundo. A minha grandeza não consiste em sentar em tronos e ficar ordenando. Não, a minha grandeza consiste em servir. E se eu fiz isso, eu quero que vocês também façam. Aí ele vai falar assim, olha, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que
o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Mais uma vez, Jesus não está excluindo que existem hierarquias no reino, de pessoas que têm autoridade, outras têm outras patentes. Jesus está redefinindo o valor de grandeza e motivação no nosso coração. Que a grandeza no reino de Deus está em servir uns aos outros. Não está a gente ficar se assentado, ficar, fulano, faz isso, faz aquilo, e você lá, ó. Não. É você ter um coração de servo, um coração do bom samaritano. Que à beira do caminho, você vê, né? Levita e fariseu, tudo com cargo, com posição, passou de lado. Mas o Senhor ele falou que o bom samaritano, ele não tinha posição nenhuma, gente, mas ele foi grande porque ele serviu. Entende, amado? E aí, dentro disso, amado, o Senhor fala isso, que o conceito de grandeza no reino dos céus é servir uns aos outros. E ele fala, eu sou mestre, mas quanto ao servir, não há acepção de pessoas. Não interessa se você é levita, se você é sumo do sumo, do sumo, do sumo apóstolo. Não há exclusão para serviço. Aqueles que são discípulos de Deus servem uns aos outros. Bia, você agora está com cargo tal. Ah, que bom, não vou mais servir não. Independente de cargos, independente de posições, não existe acepção de pessoas quanto ao serviço. A Bíblia diz servir uns aos outros. Você é pastor? Você vai servir. Você é membro de banco? Você vai servir. Você é marido? Você vai servir. Você é esposa? Você vai servir. Você é filho? Você vai servir. Você é mãe? Você vai servir. Não há acepção de pessoas. E isso é ser grande no reino dos céus. Você tem um coração de servo. Você se dispor a isso. Então, a disciplina do serviço é algo que nós temos que aprender, amado. Porque isso é agradável aos olhos de Deus. Amém até aqui? Vocês entenderam? E aí, gente, outra coisa que eu não vou entrar muito, mas eu gostaria de citar, é que um dos ganhos de você ter a disciplina do serviço é a humildade. Não vou entrar muito nesse assunto, mas Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade, o ato de servir, você ganha essa virtude no mundo espiritual. Você ganha essa virtude na tua vida de ser humilde. Você servindo uns aos outros. Então, você que tem algum problema com arrogância, com soberba, vai servir. Porque, no ato de servir, você vai conseguindo ser mais humilde. Amém? É um dos ganhos do serviço, é você aprender a ser humilde. Outra coisa também que eu gostaria de ressaltar, embora eu não vou explanar muito, é a respeito de escravidão versus servidão. Existe uma escravidão no qual a pessoa é coagida, ela perde a sua liberdade de forma obrigada, em opressão. Mas a servidão, que Paulo também vai chamar de escravo de Cristo, é o ato de voluntariamente você se tornar escravo. Voluntariamente eu me coloco a serviço, a ser servo de alguém. E isso não vai ser uma opressão, porque eu me voluntariei, eu quero servir. Então, isso vai estar também em algumas passagens quando Paulo fala bem assim, eu sou escravo de Cristo. Mas aí a gente entende aquele conceito de escravidão, de opressão, que chicote e negros, abolição no Brasil, escravatura. E o que eu quero que vocês entendam é que se você se prontifica, eu me voluntario, não é essa escravidão de morte, de obrigação. Você se prontificou. Você com o coração aberto falou assim, eu quero ser seu servo, Jesus. Então não há mais coação, não há mais sofrimento, há alegria, porque foi uma escolha que você teve. Eu quero te servir, Jesus, você escolheu. Amém? Só deixando aí para vocês, se vocês quiserem mais tarde meditar mais a respeito disso, sobre escravidão versus servidão. E o Espírito Santo me direcionou, já que nessa aula a gente está falando sobre servir, o que seriam esses atos de serviço? Tem milhares de formas de servir, de uma forma genérica, servir uns aos outros, a gente pode citar um monte de coisa, servir na igreja, a gente pode falar de ministérios. Então, eu queria trazer alguns atos de serviços para a gente expandir mais o conceito de servir uns aos outros. Amém? O primeiro ato de serviço que eu gostaria de comentar nessa noite é sobre o serviço anônimo.
Ok? Em Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus falou assim, gente, sobre as esmolas, não fica fazendo que nem os fariseus que botam trombetas diante de si. Não, o que a tua mão faz, não veja a outra. Então Jesus, nessa passagem, ele está elucidando um ato de servir, irmão Joelso, anônimo. Um ato de servir, irmão, que você não está lá toda hora tirando uma selfie. Gente, acabei de dar aqui, ó, um mistério aqui para essa pessoa. Novamente, eu não estou excluindo a forma pública de ajudar as pessoas. Eu não estou excluindo você, de repente, postar e falando assim, ó, gente, aqui, ó, nós ajudamos essa família com a cesta básica, não sei o quê. Não estou excluindo isso, amém? Porque em Mateus 5, versículo 13, vai dizer, mostre as tuas boas obras para que os homens vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém? Não estou excluindo dessa forma, porque é Deus que vai julgar o motivo do teu coração. Se é grandeza, glória para si, ou se é puro de coração. E aí Deus vai te dar o galardão. Estou falando que existe servir anonimamente. Servir sem tocar trombeta. Porque imagine, irmão, toda hora que você for fazer algo para alguém, aí ó, gente, olha aqui, ó. Estou fazendo aqui para o irmão. Se tornaria uma coisa muito superficial, irmão. Será que realmente tem algum valor ou você quer só ganhar glória para si? Então existe servir anonimamente, tá? Ninguém vai ver, Jesus aqui lá, ninguém aqui na terra vai ver, ninguém vai saber. Talvez só lá na glória que, ó, lembra aquelas obras que tu fez em anônimo, aqui o galardão. Então, gente, tem valor em obra anônima, ok? Não fica querendo toda hora que alguém veja, ninguém tá vendo que eu tô dando sopa lá na rua. Mateus 6:1 para você, amém? Há também o servir nas pequenas coisas. Também é um ato de serviço, gente. E eu coloco como referência Atos 9:39. Que vai falar, sabe de quem? De Dorcas. Dorcas na Bíblia foi uma mulher que a Bíblia vai dizer que diante de Deus ela tinha boas obras. E que ela fazia vestidos e túnicas para viúvas. Uma coisa assim, pequena, gente. Roupa para alguém. Nós fomos pensar em pequeno e grande, amém? Mas eu achei uma frase interessante que fala bem assim, olha, grandes virtudes e as pequenas fidelidades são como açúcar e sal. O açúcar pode ter um sabor mais delicioso, porém seu uso é menos frequente. O sal é encontrado por toda parte. As grandes virtudes são uma ocorrência rara. O ministério das pequenas coisas é um serviço diário. Tarefas grandes demandam grandes sacrifícios por um momento. As coisas pequenas demandam sacrifícios constantes. Então, gente, tem um servir de pequenas coisas. Pequenas coisas que você faz, porque muitas vezes a gente fica, talvez, olhando, nossa, o fulano foi lá na África e deu comida para todo mundo. Gente, você dar uma cesta para alguém também é obra do Senhor, também é um ato de serviço. Você pegar um leite na tua casa e doar para alguém também é um ato de serviço. E aí ele diz que grandes coisas demandam todo um trabalho, gente, talvez de anos, de meses para realizar algum grande feito. Mas ele diz que pequenas coisas é um trabalho constante, ó, dia a dia. Atos de serviços pequenos aos olhos humanos, mas que diante de Deus tem galardão. Amém, amados? Há o ato de servir também, gente, em proteger a reputação alheia. E isso está em referência a Tiago capítulo 3. E em Provérbios capítulo 6, quando ele diz que coisa abominável é e detestável a Deus quando a gente difama o irmão. Então, irmão, servir um outro irmão protegendo a reputação dele é um ato de serviço a Deus. Quando você vê alguém difamando o teu irmão, difamando a igreja, difamando família, e você não compactuar com isso, você também é um ato de serviço a Deus. Há um ato de servir ao outro. E quando você serve ao outro, Jesus vai dizer em Mateus 25, você está servindo a mim. Então, proteger a reputação alheia é um serviço a Deus também, amado. E que nós temos que, vigiar nisso. A Bíblia vai dizer que quem consegue frear a língua é perfeito diante dos homens e de Deus. Imagine isso, amado. Se você é assim, Deus, eu quero ser perfeito. Refreia a língua. Mas Deus, eu quero ser perfeito. Refreia a língua. Cuidado com o teu falar. Cuidado para você não difamar o teu irmão.
Porque proteger a reputação alheia de alguém é um serviço a Deus. Quem fez isso? Davi. E ele não protegeu um homem que estava na presença de Deus, servindo a Deus em autoridade, em honra. Não. Ele serviu um homem louco que estava perseguindo ele de morte. Saul. E quando os amigos dele lá, Davi, pode ir lá matar, é tua vitória. E quando ele se aproxima, ele, ai de mim. Ai de mim. Independente de quem é essa pessoa, eu não toco no meu irmão. Então que nós venhamos também ter essa atitude, amém? Isso é servir a Deus. Proteger a reputação do irmão. Proteger a reputação alheia. Está falando mal de alguém? Psh, irmão, vamos vigiar. Eu não conheço fulano, a gente não sabe de toda a situação, a gente só está vendo um lado. Então vamos ficar calado, porque é Deus que sabe todas as coisas. Amém, amados? É um ato de serviço também. Está dando para acompanhar ou estou falando muito rápido? Outro ato de serviço que a gente talvez não repare bem, mas existe o ato de serviço de ser servido. Bugou minha cabeça, Bia. Servir a Deus sendo servido pelos irmãos. Eu vou explicar melhor. Lembra da situação agora de Pedro? Que Jesus se prontificou para servir. E Pedro, de modo nenhum, Deus. De modo nenhum, mestre. E Jesus falou assim, ops, para. Se você não deixar, você não tem parte comigo. Pedro estava querendo impedir Jesus de servir. E é um ato a Deus, irmão, quando você se deixa ser servido, porque é bíblico, servir uns aos outros. Assim como eu sirvo vocês, se aí eu estou servindo vocês com estudo, com aula, aí de repente você vem me servir. Nossa, Bia, eu senti de Deus de ofertar na tua vida, senti de Deus de te dar um presente, Bia. Para, irmão. De maneira nenhuma, irmão. Eu estou impedindo você de servir, eu estou impedindo o mandamento de Deus se cumprir na tua vida, irmão. Você está entendendo isso? Aí, o que você... Nossa, a Bia é tão humilde, talvez seja um orgulho velado. Talvez seja um orgulho velado, irmão. Então as pessoas estão passando necessidade em casa. Aí vem o irmão, ô irmão, eu senti de Deus fazer uma compra para você. Não, irmão, preciso não. Jamais. Não, irmão, leva isso para tua casa, irmão. Aí tu, nossa, super humilde, fulano. Não, irmão, orgulho. Não quer depender uns dos outros, sendo que isso é bíblico. Que a gente depende uns dos outros. Não quero depender de fulano. Aí, eu quero que você abra em Mateus, capítulo 10. Versículo 41. Mateus 10, 41. A Bíblia vai dizer que o obreiro é digno do salário, irmão. E se você vem dar o salário para o obreiro falar, de modo nenhum, por favor, não faça isso. Eu estou impedindo a pessoa de ser abençoada por Deus, de cumprir o mandamento de Deus, por causa da minha falsa humildade. Então, meu amado, se alguém quer te abençoar em Cristo Jesus, aceita de coração aberto, não ficando assim, nossa, depois eu te pago, irmão. Não, irmão. Servir uns aos outros abençoa, tanto a pessoa quanto quem está sendo servido, quanto quem quer servir. Amém? Para fechar esse assunto e ser bem claro para você, Mateus 10, 41. Abriram? Lê aqui, irmão Léo, por gentileza. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Gente, olha que pérola bíblica nisso aí. Receber no sentido de servir, amém? Ele está falando assim, se alguém serve um profeta na qualidade em que ele é profeta, o galardão de profeta que o profeta vai receber, a pessoa que serviu também vai receber. Você entende isso, irmão? Isso é grande. Então, se a pessoa quer me servir, por exemplo, eu sou profeta, a pessoa quer me servir, quer me receber, quer me servir, e eu, de maneira nenhuma, irmão, que isso? Nós estamos todos iguais, não sei o quê, e aqueles discursos demagogos. Eu estou impedindo você de receber um galardão. Eu estou impedindo você de ser abençoado com a minha falsa humildade. Pode ser um orgulho velado. Entende, amado? Então, é um ato de servir
você se permitir ser servido. Eu lembro que o bispo Fábio contou um testemunho aqui, um homem, ele estava falando de uma viagem, tal, com esse homem, que era um costureiro, não sei. E aí o costureiro falou assim, aqui pastor, eu quero te abençoar, toma essa oferta aí. O bispo falou assim, não, que isso irmão, não sei o que, e ficou constrangido, porque ele se surpreendeu, que o homem, um bolão de dinheiro, ofereceu para ele e ele não aceitou. E aí quando ele saiu e foi para casa, o Espírito Santo falou com ele, você fez mal, porque você impediu o meu servo de ser abençoado. Lembra desse testemunho? O bispo contou num domingo. Então, gente, você se deixar ser servido, você está servindo a Deus. E você está servindo o outro, porque o outro está recebendo galardão. Se você me serve como justo, você vai receber também um galardão de justo. Amém, amados? Há o ato de serviço, de cortesia comum, gentileza, irmão. Muitos pensam que não, mas você ser gentil com o outro, você ser cortês com o outro, é servir a Deus. É servir a Deus. Alguns missionários, irmã Laís, entendem o ato de servir a Deus através da cortesia e gentileza. Porque eles vão, por exemplo, em regiões muito diferentes, e eles não chegam lá, ai, Deus está mandando destruir. Não, gente. Muitos missionários aprendem os costumes daquela região, como é que se salda, a língua, para poder ter essa aproximação, para poder ter algum espaço para falar do reino de Deus. Então, foi através do quê? Foi através da cortesia, da gentileza. Às vezes, gente, quando a gente pergunta assim, oi, como é que você está? Aqui se instaurou esse oi, como você está? Naturalmente, você não vai falar, nossa, estou com uma super dor de cabeça. A gente fala assim, estou bem, e você? Se você não percebeu, isso é um ato de cortesia comum. É igual aquele obrigado, de nada, sabe? Esses atos de gentileza. E quando você responde, você está falando assim, eu te dou valor. Por isso que é um ato de servir a Deus. Você saber ter cortesia com a pessoa. Então, aquela mensagem que a pessoa, oi, como você está? E fica 5.000 dias sem responder. Você está falando para outra pessoa, você não tem tanto valor para mim, eu tenho outras prioridades. Então, talvez a gente tenha perdido pessoas só por causa de não saber servir o outro com cortesia. Não saber receber o outro com gentileza. Servir o outro com gentileza, servir o outro com cortesia. Entende, amado? Isso também é um ato de servir. Alguém perguntar, oi, como é que você está? Nossa, estou bem. Você tem esse pequeno diálogo. Você está servindo o outro com gentileza e cortesia. Entenderam? Amém? Pode ser uma coisa besta, mas missionários sabem a diferença que isso faz. Você chegar, ser delicado. Delicado, não estou falando de falar mansa, nada disso, tá, gente? Estou falando de ser gentil, educado. Foi? Outra forma, gente, de servir é o serviço da hospitalidade. Você servir com hospitalidade, irmão. O que é uma hospitalidade? A Bíblia vai dizer isso em 1 Pedro 4:9, vai falar disso em Hebreus 13, versículo 12, que as pessoas, através da hospitalidade, receberam anjos na casa, que foi Abraão. Então, gente, é você acolher, sabe? Você servir a pessoa acolhendo ela. A pessoa está precisando de algo. Hoje em dia, com hotéis, com hospedagens, tirou muito esse costume que as pessoas tinham de ir nas cidades e ficar na casa umas das outras, acolher e receber bem. Tirou muito isso, porque tem hotel, tem um monte de coisa, mas, gente, dá para resgatar a hospitalidade sim, você saber acolher as pessoas na tua casa, saber acolher as pessoas na rua, nos lugares onde você vai. A hospitalidade está aí para isso, é um ato de servir a Deus. Amém? Você vê, né? Que interessante, você saber receber uma pessoa, por exemplo, você é um atendente. Quem já foi em loja que você vai comprar roupa, a pessoa está lá assim, ó. Tipo, escolhe logo, não quero trabalhar. Gente, eu odeio ser maltratada dessa forma em lojas. Quem já passou por isso? Sabe o que é isso? Falta de hospitalidade da pessoa. Saber receber. Isso é um ato de servir a Deus também, porque quando você serve o próximo dessa forma, você serve o próprio Deus. Você ser um bom atendente, gente. Receber a pessoa com gentileza, com cortesia. Amém? Há o serviço também de ouvir. De ouvir. Muitas vezes, gente, as pessoas só querem falar e não quer que você fale 300 mil razões. Não, escuta.
A Bíblia diz que a gente tem 2 ouvidos e uma língua. É para a gente ouvir mais mesmo. E às vezes, gente, que esse serviço que você presta para alguém, empresta teu ouvido para alguém falar, para alguém, sabe? Porque às vezes é inclusive bom, não sei se aconteceu já isso com vocês, mas acontece comigo. Tem vezes que eu estou conversando com pessoas e eu deixo elas ficar falando. E, gente, a pessoa falando, de repente, Deus falou comigo através do que a pessoa estava falando. Acontece isso comigo direto. Eu vou conversar com fulano, e aí como está? Aí começa a contar as histórias da vida, do trabalho. A pessoa começa a falar, começa a ouvir, de repente, Deus falando comigo. Eita Deus, forte. E o Espírito Santo começa a me dar orientações. Porque ouvir faz bem também, amado. Você serve as pessoas ouvindo elas. É uma tremenda falta de educação. Eu odeio isso, gente, quando eu falo isso, Bia. Amém? Eu estou falando com alguém, a pessoa está bem assim no celular. No mínimo eu me sinto destratada. A pessoa não está pronta para ouvir. Então vale a pena, gente, olhar e sim prestar um pouco do teu tempo. Porque, gente, fala sério. Não estou te escutando e dividindo a tua atenção com uma outra coisa. Você não está escutando totalmente. Você está emprestando só parte da tua atenção. Porque a tua atenção, afinal, é muito preciosa. Você não pode dividir ela com a outra pessoa. Então você servir a pessoa ouvindo, sentando, isso também é servir o irmão. Amém? Todo mundo entendeu? Também há o serviço, eu já estou terminando, tá bom? Há o serviço de levar as cargas uns dos outros. Isso está em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Jesus fala sobre isso, de nós levarmos as cargas uns dos outros, chorar com os que choram. E, amado, isso precisa ser aprendido, tá? Porque você pode se afundar na carga do irmão. O irmão te contar, por exemplo, problemas e você se afundar nesses problemas do irmão. Então, essa disciplina também precisa ser aprendida. Como levar a carga uns dos outros, sabe por quê? Jesus levou a carga do mundo inteiro. E ele falou assim, gente, aprende de mim, toma o meu jugo que é suave e leve. Ele não se afundou na carga do mundo. Então, essa disciplina precisa ser aprendida, você se envolver, você ajudar um irmão levando a carga dele, chorando com ele, mas sem também cair na destruição em relação a isso. Amém? Isso precisa ser aprendido, mas também é servir a Deus. Você ajudar o irmão na tristeza dele, em alguma luta, em alguma dificuldade. Ok? Gálatas 6, versículo 2. Lembrando que a carga é do irmão. Você também tem a sua carga. E cada um tem a sua para prestar conta com Deus. Mas em Gálatas 6, 2 é dizer, ajuda o irmão, porque até Jesus teve ajuda para levar a cruz dele. Não teve a Cirineu? Então é essa espécie de ajuda. A cruz ainda continuou sendo de Jesus, que ele carregava. Mas você vê que em parte do caminho, alguém ajudou ele. Entende? De você tomar parte de algum problema do irmão e estar ali ajudando, apoiando. Amém? Mas isso é uma disciplina que também precisa ser aprendida para você também não destruir alguém, te contar um monte de problema e você ficar louco. Meu Deus, fulano tá... Calma. Que aí você vai deixar a pessoa louca também. Irmão, para terminar, ao serviço de partilhar a palavra da vida uns com os outros. Amém? Aí, gente, é muito interessante isso, sabe por quê? Olha só, quaisquer palavras que recebessem de Deus, deviam trazê-la e comunicá-la aos outros. Este é um serviço gracioso a ser prestado, pois ninguém pode ouvir tudo quanto Deus deseja dizer. É interessante essa parte que está escrito aqui, que, gente, às vezes Deus não fala tudo para você. Às vezes Deus usa alguém para falar uma mensagem que Ele quer falar no teu ouvido. Você vê isso, sabe onde? Em várias passagens da Bíblia, mas me veio à cabeça agora Balaão. Você vê que ele era um profeta que já tinha ouvido a palavra de Deus, mas em determinado momento Deus usou a jumenta para falar com ele. Então, assim, para a gente não desprezar, sabe? Você receber algo de Deus, você compartilhar, você ter esse desejo no teu coração de servir também o irmão dessa forma. Fulano, nossa, o Senhor me deu uma palavra, compartilhar, irmão. Você não precisa estar no microfone, preciso preparar uma mensagem para quarta-feira. Não, irmão. Estou falando assim, hoje orei, tive um devocional com Deus, fulano, Deus falou isso comigo. Nossa, irmão, tive esse ensinamento, essa orientação do Espírito Santo.
Porque a Bíblia vai dizer quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Você não precisa, irmão, aparecer um anjo na tua casa falando, naquele dia você vai pregar no culto de sexta-feira. Não, irmão. Você partilhar com o outro mensagem é um ato de servir a Deus também. Amém, amados? Eu não quis aqui elucidar todas as maneiras de servir, porque é inúmeras, mas eu só quis salientar umas formas de serviços que às vezes a gente não presta atenção, que é também servir a Deus, ouvir o irmão, partilhar a palavra com algum irmão, sentar para ouvir, nas pequenas coisas, do anônimo, também é servir a Deus. Amém, amados? Então, essa é o fim da aula. Vamos ficar de pé e aplaudir o nome do Senhor? Aleluias, glória a Deus. Espero que tenham entendido, e qualquer dúvida podem me procurar. E lá no grupo a gente pode explanar o resto, as curiosidades da aula na semana, amém? Senhor Deus, muito obrigado por este momento. Que o Senhor venha nos abençoar, abrir as nossas mentes. Que o Senhor venha nos ajudar a entender mais e mais de Ti. Que nós venhamos entender a cultura do céu quanto à disciplina do serviço. E que nós venhamos ter atos de serviços diários na nossa vida. Seja anônimo, seja em pequenas coisas, seja em ouvir, seja em ser cortês, seja em ser gentil. Seja, Senhor, em partilhar a palavra. Que nós venhamos Te servir, servindo os irmãos. Em nome de Jesus, amém. Gente, não se esqueça que provavelmente hoje foi a minha última aula desse curso. A outra aula vai ser do bispo e a gente vai encerrar o curso, vai começar outra matéria. Amém?